a respeito do Salmo 150. Nós queríamos... Vamos orar? Vamos ficar em pé? Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez nós podemos nos reunir como escola bíblica dominical para abrirmos a Tua palavra e entendermos, ó Pai, ensinamentos que o Senhor tem para nós. Usa o pastor Jonatas, que ele seja como um instrumento nas Tuas mãos, ele possa estar transmitindo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Derrama das Tuas bênçãos, Pai, neste momento, aqui, neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor. Bom dia para todos. Uma bênção poder estar aqui nesta manhã para compartilhar com os irmãos um trabalho um pouco diferente. Diferente do que eu costumo fazer no púlpito já há 31 anos, que é pregar. Mas eu gosto muito da música, a música está no sangue. Minha filha toca na igreja, canta. Meu filho toca, canta. Meu genro é baterista do grupo de louvor. Minha nora canta. E o meu netinho de 1 ano, 2 meses, dança. Ele não pode ouvir a música que ele já começa a fazer a coreografia. Mas o trabalho que me pediram para compartilhar nessa manhã me dá muito prazer, que é poder lidar um pouco com música, mas com a música da igreja, com a música cristã. E eu gosto muito de cantar as mensagens da Bíblia. Então vamos começar com o Salmo 121. Abra sua Bíblia no Salmo 121. Todos localizaram? É um dos salmos que eu mais gosto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não permitirá que te vacile os pés, não vomitará aquele que te guarda. É certo que não dorme, não dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, tua entrada, tua saída. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, desde agora e para sempre, desde agora e para sempre, desde agora e para sempre. Amém. Que salmo bonito, não? Gosto de cantar as letras bíblicas, porque aí nós não corremos nenhum risco de falar alguma coisa diferente. Mas como o nosso assunto é música, nós vamos fazer a leitura no Salmo 6, versículo 5. Eu vou pedir que vocês cooperem comigo, fazendo as leituras rápidas, para que a gente possa dar conta do tempo.
Até que horas mais ou menos? Até 11 Ah, tá bem. Então, se demorarem um pouco, aí eu pego o Geucério, pego o Milton Vasconcelos, a turma daqui da frente e vai resolvendo o problema para mim. Salmo 6, versículo 5. Alguém pode ler, por favor? Por favor, Paulo. Do sepulcro quem te dará louvor? Agora o Salmo 115, versículo 17. Eu me lembro muito deste salmo, desse versículo, quando nós distribuímos água ali no cemitério para evangelizar, no dia de finados. Eu me lembro muito desse salmo. Salmo 115, versículo 17. Alguém? Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Portanto, o louvor é para os vivos e não para os mortos. Infelizmente, muitos talentos musicais são enterrados no cemitério sem prestar um louvor, uma adoração ao nosso Deus, ao Senhor. Para aqueles que não me conhecem, deixa eu ver quantos me conhecem aqui. Levante a mão. A mãe, agora não tem graça, não. O sobrinho ali. Mas para aqueles que não me conhecem, o Robertinho, a Lair, eram meus companheiros aqui de mocidade. Nós dedicamos um bom tempo com a música secular, com a música do mundo. Tocávamos nas boates em São Paulo na época em que estavam construindo os metrôs, então nós ganhávamos em dólar. E nos domingos, nós costumávamos encerrar a noite num barzinho que tinha aqui do lado do estacionamento, chamava Delícia. E a gente ficava ali no domingo, bebendo, tocando, né? E eu começava a observar a saída do culto aqui. Os irmãos ficavam na praça, as crianças brincando, e um dia eu decidi entrar aqui para beber dessa fonte, para ver o que acontecia aqui dentro. Isso aconteceu em agosto de 1977. Eu ouvi a mensagem, o coral aqui que parecia angelical, depois eu fui ver que não tinha anjo nenhum aqui. O Abidiel, o Gerson, eram danados ali. Você errava ali, eles... Né? Mas eles cantaram Haja Paz na Terra. Foi uma música tão diferente. Com a mensagem que eu ouvi, eu nunca mais saí daqui. E aqui nós fomos crescendo, cuidando dos jovens, dos adolescentes. Era o Ministério Ranker, né, dos jovens, né? Tinha o Ministério dos Juvenis. De vez em quando eu vejo no Facebook aí. João Arantes, é seu filho? Bidiel, não? João Antônio? Mas tem um João Arantes que aparece no Facebook, e às vezes eu olho, será que esse é o filho do Abidiel? Eu vejo o Beto, eu encontrei ali na porta, dei minha chave do carro, se vira, Beto, guarda meu carro para mim, porque eu não sei onde parar aqui. Né? Então eu tenho tanta amizade com o grupo daqui do nosso tempo, né, que nós crescemos aqui. A música sempre esteve na veia. E eu agradeço muito o pastor Valdenberg, quando me convidou para dar essa palavra, para tirar um pouco do púlpito, porque é 31 anos pregando, quando eu tenho chance de sair um pouco do púlpito para cantar, beleza, vocês sabem disso, né? Como é bom a gente cantar. E nessas minhas andanças por aí, nesses 31 anos de ministério, eu tive o privilégio de publicar 6 livros por algumas editoras diferentes. Né? E um deles, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, é Um Coração de Artista, que eu conto um pouco da minha trajetória pela música secular, fala um pouco da influência do Festival do Woodstock nas igrejas hoje, MPB, Bossa Nova, Jovem Guarda, enfim, jazz. Tudo isso acabou influenciando, de certa forma, hoje as igrejas, que hoje nós precisamos fazer uma diferença grande entre música gospel e música evangélica. Música gospel é gostoso de cantar. Eu canto, eu toco, faço música gospel, a gente canta no louvor e adoração, faz bem para o coração, mas não é a música ungida. A música ungida ela é imortal. Músicas do século XVIII, eu estava ouvindo ontem, nas emissoras de televisão, né? Cantado por cada tranqueiras. Eu vi a Anitta, por exemplo, cantando, né?
Aleluia, de Handel, Jesus, alegria dos homens, Sebastião Bach. Essa gente do mundo não sabe o que é isso, mas esses homens foram luteranos. São músicas imortais. E depois eu passei pela música gospel. Cheguei a gravar 2 CDs e tive uma decepção tão grande. E eu acabei voltando para as nossas músicas de raiz. Então, quando eu estou em casa, eu escuto jazz, escuto MPB, ou então escuto salmos e hinos. Só música boa também, porque se a letra é ruim, não presta. Né? E nesse livro, a gente trabalha um pouquinho sobre essa questão da influência da música secular na vida das igrejas. E quando nós pensamos em música, nós temos que olhar para os salmos e hinos e para os salmos da Bíblia. E o salmista, ele fechou com chave de ouro os 150 salmos da Bíblia, escrevendo o Salmo 150. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 150, que é a nossa referência para a palavra desta manhã. Vamos ler juntos, são 6 versículos apenas. Vamos lá? Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Quem aqui está vivo? Louve ao Senhor. E o salmista, ele começa a fazer uma convocação universal de louvor e adoração. Ele vai classificando cada grupo de adoração e de louvor. E ele começa assim: louvai-o a Deus no seu santuário divino. Aqui nós podemos fazer referência aos anjos, ao louvor angelical, aos querubins, aos serafins, arcanjos, que louvam ao Senhor de dia e de noite na sua presença, no seu santuário. Santo, santo, santo. A base para isso é Isaías 6. Quando ele é chamado para o ministério, ele vê os serafins cantando. E os serafins ainda tiram uma brasa viva do santuário para purificar os lábios do profeta, para o profeta poder pregar a palavra. É o louvor angelical. E ele continua: louvai-o no firmamento. Aqui é o louvor dos astros, do sol, da lua, das estrelas, dos cometas, dos planetas, das galáxias de um modo geral. São convocados para adorar o Criador. Louvai ao Senhor no firmamento. A base é o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, as obras das suas mãos. É impossível você olhar para uma noite estrelada e não adorar a Deus, e não louvar o Senhor. E Deus, ele tinha assim um senso poético tão grande, que foi numa noite estrelada lá no meio do deserto, que ele tira Abraão lá da sua tenda e diz: Abraão, dê uma chegadinha aqui fora, eu quero mostrar uma coisa para você, que você nunca vai esquecer. Olha para o céu. E Abraão viu aquele céu estrelado. Devia ser uma coisa fantástica, né? Tenta contar, Abraão, essas estrelas. Não, impossível. Mas eu conto. Eu chamo cada uma delas pelos seus nomes e elas me obedecem. E eu vou fazer de você um povo como as estrelas dos céus. Eu não sei quantos de vocês aqui já moraram em sítios, fazendas, roça, né? E contemplaram as estrelas. No dia 13 agora que passou, teve aquela chuva de meteoros, chamada Gemínios. Aí eu corri lá para o telhado do prédio, com a minha câmera lá, mas não consegui ver estrela nenhuma lá, né?
mas foi uma noite também assim de oração. Mas é uma maravilha poder contemplar o céu estelar. É o louvor dos astros, do firmamento. E ele continua: louvai-o pelos seus poderosos feitos. Aqui engloba toda a criação de Deus. Reino vegetal, reino animal, reino mineral. Se ele se calarem, até as pedras clamarão. Todos os reinos da terra. Os animais, de certa forma, na sua comunicação, eles estão adorando e louvando a Deus. Os pássaros, tem até um cântico antigo, né? As aves do céu cantam para ti. E eles cantam. E o louvor dos animais, eu diria, na minha particularidade, que seria um louvor perfeito, porque eles não têm consciência de pecado. E como é gostoso ouvir os pássaros. E até fazer comparação, né? Lá na Bahia, por exemplo, eu fiquei observando o bem-te-vi. Lá eles cantam te-vi. Aí quando eu chego aqui na Euclides Miragai, onde eu moro, eles cantam completo. Eu bem te vi. Lá eles são meio folgados. Quantos de vocês aqui já moraram num sítio, uma roça? Levante a mão. Ótimo. Vocês já apreciaram uma orquestra sinfônica à noite? Não é uma coisa sensacional como eles tocam o cadenciado? Se o João começar a observar, você vai ver que eles têm um andamento. Eles vão no andamento. É uma coisa sensacional. E o salmista agora ele dá mais um passo. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Eu queria até abrir um parênteses aqui que eu acho que vale a pena. Porque quando nós olhamos para o louvor de toda a criação, é impossível trocar a criação pela evolução. Criacionismo pelo evolucionismo de Charles Darwin. E a curiosidade para vocês é que Dr. Robert Cayley estudou e foi contemporâneo de Charles Darwin, na Inglaterra. Só que o Dr. Cayley estudou medicina. E o Darwin estudou teologia para ser pastor. E o que foi que eles deixaram para nós? Dr. Cayley chega aqui no Brasil, 1855, vai morar ali, Petrópolis, e ali ele deixa um legado maravilhoso para nós, com uma obra missionária, né? Diferente de Charles Darwin, com a ideia daquela ameba design inteligente, essa confusão na cabeça das pessoas. Mas é impossível olhar para a criação de Deus e não adorar o Senhor. Eu me lembro que no seminário os alunos perguntavam: pastor, o senhor acredita que tem vida em outros planetas? E se aparecer um extraterrestre na sua frente, como é que o senhor reage? Eu vou olhar bem para ele e dizer: louve ao Senhor, aceite Jesus como seu Salvador. É criação de Deus. Tudo é criação de Deus. E o salmista agora, ele começa com os instrumentos. Ele convoca os instrumentos de metais. Louvai ao som da trombeta, que nós podemos imaginar. O trompete, o sax, pistão, sax alto, baixo, todos os instrumentos de metais, para louvor e adoração a Deus. E ele continua: louvai ao Senhor com saltério e com harpa. Aqui entra os instrumentos de corda, para o louvor a Deus. Louvai com adufes, eram instrumentos de couro de cabra, de carneiro, é o pandeiro. Aí que poderia entrar até mesmo um tamborim, tudo que tem couro, a bateria. Louvai a Deus com instrumentos de corda, com flautas que eram feitas de madeira, com símbolos sonoros, instrumentos estridentes de percussão. E hoje, infelizmente, nós fazemos assim um certo preconceito
com alguns instrumentos, mas não deveria ter preconceito com instrumentos. Porque os instrumentos, eles foram inventados, eles foram criados para louvor e adoração a Deus. Basta ler a história de Jubal, o pai dos instrumentos que aparece lá no livro do Gênesis. Todos os instrumentos foram inventados para louvor a Deus. O que aconteceu, o que acontece, é que o inimigo pega os instrumentos e leva os instrumentos para o mundo, para os terreiros, para as feitiçarias. E aí nós criamos um certo preconceito. Mas no mundo também tem teclado, tem bateria, tem violão, os mesmos instrumentos que nós usamos na igreja. Lá na nossa igreja cedemos o templo para as crianças, adolescentes e jovens síndrome de Down. E eles foram para lá, tocaram os seus instrumentos de percussão. Então eles levaram birimbau, levaram cuíca, agogô e tocaram. Qual o problema? É instrumento. Mas infelizmente o inimigo é terrível. Ele diabolizou muitos instrumentos, que hoje nós não podemos nem pensar em tocar instrumentos na igreja. Mas até alguns anos atrás ainda havia um certo preconceito até com violão, bateria. Eu, quando fui pastor de uma outra igreja, onde fiquei 9 anos, foi muito difícil colocar bateria lá. A igreja não comprou a bateria, né? A liderança da igreja não comprou. Nós tivemos que ganhar uma e os jovens foram tocando na escola dominical, com aquela proposta de que se escandalizasse, a gente jogar a bateria fora, e a bateria acabou ficando. Tem que saber tocar o instrumento, né? E aí, o salmista, ele consegue atingir o mais importante instrumento de louvor e de adoração. Todo ser que respira, louve ao Senhor. O homem, nós respiramos 26 mil vezes por dia, segundo uma pesquisa que eu vi. Todo o nosso metabolismo depende de oxigênio. Toda a nossa energia depende de oxigênio. E nós, como resposta à vida, deveríamos louvar e adorar a Deus. Infelizmente, grandes músicos poderiam ter deixado um legado maravilhoso na sua história para Deus, mas não deixaram. Vocês conhecem, por exemplo, a história de Antônio? Antônio, eu não vou dizer o sobrenome porque vocês vão acertar imediatamente. Mas o Antônio não conseguia cantar, porque ele era muito desafinado. Então ele decidiu tocar instrumentos, experimentou vários instrumentos também sem sucesso. Foi aí que ele resolveu fabricar um instrumento. E ele disse: eu quero fazer um violino. Mas eu quero fabricar o melhor violino do mundo. E ele fabricou um excelente violino e deu o nome dele, Stradivarius. Ele disse: agora eu preciso de um gênio para tocar esse violino. Tudo isso aconteceu no século XVII. Aí aparece Niccolo, o Niccolo Paganini. Foi um gênio. As más línguas até diziam que ele deveria ter pacto com o sobrenatural para tocar do jeito que ele tocava. Porque até hoje os melhores violinistas não conseguem alcançar algumas técnicas de Niccolo Paganini. Mas não deixaram legado nenhum para nós. Como Sebastian Bach, Handel e tantos outros. Tem um grande pensador chamado Heráclito, da cidadezinha de Éfeso, que ele dizia: assim como o violino é diferente do arco, mas juntos, nas mãos do mestre, promove uma harmonia perfeita. É impossível que o homem consiga qualquer harmonia na sua vida se ele não estiver nas mãos do mestre dos mestres. E eu gostaria de que nós pudéssemos pensar um pouco nessa manhã, a música, o louvor e a adoração,
como um reconhecimento das vitórias alcançadas no ano de 2017. Reconhecimento da mão de Deus, reconhecimento da presença de Deus em cada uma das nossas vitórias no ano de 2017. Então nós vamos começar assim. O louvor e a adoração é um reconhecimento de Deus diante das vitórias que você alcançou, que nós alcançamos no ano de 2017. E nós vamos usar o exemplo de Moisés para isso. Sempre quando pensamos na música, na Bíblia, nós lembramos de quem? Em primeiro lugar, música na Bíblia? Davi. E depois o Asaf, né, que ele tinha uma escola, tinha alunos. Lembramos dos filhos de Coré, lembramos de Etã, lembramos de tantos outros. E nós esquecemos do Moisés. Porque Moisés foi um dos maiores compositores, tanto do Novo como do Velho Testamento. Eu não sei se ele cantava bem, porque ele tinha um probleminha de dicção, né? Mas deveria cantar bem. Né? E nós vamos ver o que ele compôs. Vamos ler em Êxodo, capítulo 15, versículos de 1 a 3. Dentro daquele andamento combinado com os irmãos, vamos lá? Êxodo, capítulo 15, versículos de 1 a 3. Quem conseguir, rapidamente leia para nós. Para levantar a mão. Pede para levantar a mão. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Amém. Que coisa maravilhosa. Moisés, ele compôs esse cântico. São 27 versículos de cântico. E ele compõe 3 andamentos. No primeiro andamento, ele celebra aqui a passagem do povo pelo Mar Vermelho, a derrota de Faraó com seus cavaleiros, seu exército. E o povo, então, celebra esta vitória com esse cântico composto por Moisés. Esse foi o primeiro andamento. O segundo mandamento, que são os versículos 20 e 21, é uma antífona. E nesta antífona, geralmente as mulheres cantavam, porque era um cântico mais curto, que era para dar um fôlego para o cantor principal continuar cantando. Então, surgiu uma antífona. Então, nessa antífona, Miriam toma frente. Né? A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim. Vocês conhecem tamborim? Pandeiro. Um tamborim, pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás delas com tamborins e até com dança. Evidentemente que essa dança aqui não é uma dança erótica, né? É uma dança de ciranda, uma dança infantil, uma dança de criança. Com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Cântico de Moisés. E depois, nos versículos de 22 a 27, então aparece a maravilhosa canção de Mara. A canção de Mara. Então, nessa canção de Mara, Moisés, ele faz o povo trocar a murmuração pela música. É o verso 24. Dê uma olhada no versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os povoou. Foi um cântico. Ele cantou isso daqui. Esse milagre da purificação das águas em Mara. Então esse foi um cântico de Moisés histórico. Mas agora tem um outro cântico aqui, de Moisés, registrado por ele em Números, que a gente vai tentar cantar. Então eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em Números, capítulo 21,
versículos de 17 a 20. Então o irmão que vai ler, vai levantar a mão para o Val trazer o microfone para você. Quem vai ler para mim? Números, capítulo 21, versículos de 17 a 20. Quem pode ler para mim? Levante a mão. Alguém? Samuel, vamos lá. 21, 17 a 20. Então cantou Israel esse cântico: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro, com os seus bordões, do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naliel, e de Naliel para Bamote, de Bamote ao vale que está nos campos de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Amém. Agora, tentem gravar esse coro, que é facinho. É assim. Lá, 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 lá. Deu para gravar? Vamos sentar? Vamos lá? Vamos fazer um pouquinho mais alto? Vamos lá? Brota, poço, brota, entoai um cântico ao Senhor, poço que os príncipes cavaram e que os nobres completaram, com seus cetros fortes e bordões, poço que os príncipes cavaram e que os nobres completaram, com seus cetros fortes e bordões. Partiram do deserto a Matana, Naliel, a Bamote, de Bamote para a terra de Moabe, Pisga é um deserto assolador. Lá, 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 aí, estamos cantando a música, né? E é uma música genuinamente bíblica, que quando nós cantamos nós não esquecemos. Eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca atentaram para esse versículo, para esse texto. Agora vocês nunca mais vão esquecer da canção do poço, que está lá em Números, capítulo 21, 17 a 20. Agora, uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar de música de sofrência? É o que mais tem, né? Está na moda agora, música de sofrência. Por incrível que pareça, Moisés também compôs uma canção de sofrência, porque ele era um ser humano como você e eu. E eu tenho a impressão que Moisés compôs essa canção quando Deus o chamou para subir ali em Pisga e olhar a terra prometida. E ele contempla aquela terra e Deus disse para ele: Moisés, você não vai entrar. Você não me santificou lá na rocha, em Orná. Então você não vai entrar. Mas olha, contempla. Moisés era um poeta. Então ele contempla toda aquela maravilha de Canaã. E aí ele compõe uma bênção, usando Deuteronômio 31, são 52 versículos. Ele compõe uma bênção para o povo cantar quando entrasse na terra de Canaã. E Deus lhe deu inspiração. Então foi um momento de tristeza, foi um momento de frustração para Moisés. Poxa, 40 anos caminhando com esse povo, passando por tudo que passei, e não vou poder entrar na terra de Canaã.
Então ele canta a bênção. Ele deu esta bênção para o povo entrar cantando na terra de Canaã. Mas o melhor agora está por vir. Agora vamos pedir para o João Mir me ajudar aqui. Moisés compõe um cântico agora no Novo Testamento. E ele já deixou para nós uma música prontinha para a gente cantar lá na glória. A música já está pronta. Tem muita gente ganhando direitos autorais com essa letra, mas essa música não tem dono. Essa música é de Moisés. Apocalipse capítulo 15. Tenho certeza que vocês já cantaram muito essa música. Mas ela já está prontinha para a gente cantar na glória. Vamos lá? Apocalipse capítulo 15, versículos 2, 3 e 4. Deixa eu ler para vocês. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de quem? De Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo... Agora vamos cantar, Jomir? Grande são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações, quem não temerá, pode olhar na sua letra, teu nome é santo, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. E depois ele continua, né? Todas as nações virão, se prostrarão diante de ti. Vocês conhecem essa música. Já cantaram tantas vezes. E eu tenho certeza que Moisés não recebeu direitos autorais, nenhum royalty disso. Né? E o que tem vendido essa música por aí? Isso é música genuinamente bíblica, está aqui. A palavra de Deus. Então nós já temos até uma canção para cantar quando nós entrarmos na glória. Né? Então podemos louvar a Deus diante de todas as vitórias alcançadas, como Moisés, Miriam cantou e tantos outros cantaram. Mas podemos também usar o louvor e adoração como reconhecimento das vitórias que o Senhor nos deu diante das nossas provações. Agora eu vou precisar de uma leitura do Salmo 137, versículo de 1 a 4. Vamos ver quem vai ler. Salmo 137, versículos de 1 a 4. Ali. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Não é estranho isso na Bíblia? O povo de Deus ali no exílio da Babilônia, com uma grande oportunidade de cantar, os algozes, os caldeus, pedindo: olha, eu quero ouvir uma música de vocês. Porque a música de vocês, ela tem unção. O verdadeiro louvor e adoração pode produzir superação, libertação e cura. Libertação, superação e cura. E os caldeus perceberam isso. E os caldeus queriam ouvir o cântico de Sião.
E como foi que o povo de Deus reagiu ali? Silenciaram. Penduraram as suas harpas. E ficaram ali lamentando, murmurando. Perderam uma grande oportunidade de cantar. E eles caem numa contradição, dizendo, por que nós haveríamos de cantar em terra? Será que nós não estamos numa terra estranha? É o hino 303, né, que diz, sou forasteiro aqui. Em terra estranha estou. E Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Então onde é que nós temos que cantar para curar, libertar pessoas? Aqui. E nós temos uma música diferente, que não é música gospel. Nós temos uma música que é capaz de ajudar as pessoas superarem as suas crises, se libertarem, até curarem. Eu experimentei uma libertação quando escutei uma música diferente. E nós precisamos adotar, então, o lema da igreja primitiva. Nós não podemos calar, não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e vimos. E nós estamos numa terra estranha. E a nossa música tem que fazer diferença. Eu me lembro que tive uma vizinha, ela era espírita, lá quando eu fui pastor na Igreja Cristã Evangélica do Jardim Maringá. E à noite era uma confusão, aquelas músicas que ela cantava. Principalmente quando ela fazia ali uma sessãozinha na casa dela, ficava complicado, né? E aí eu fiz amizade com ela, e um dia eu fui fazer uma visita para ela, eu levei um CD meu para ela. Eu vou dar um CDzinho de presente para a senhora. Ela gostou, né? E lá de minha casa eu ficava escutando o meu CD. Sentava lá, ela tocando. Olha, na areia, ali meu nome escrito, sobre a areia. Eu falei, glória a Deus. Mas ela terminava o meu CD e começava. O Tigrão vai te pegar, o Tigrão vai te pegar. Mudava tudo de novo, sabe? É tão difícil, né? Mas nós temos uma música que cura, que pode curar e libertar. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história do nosso maestro João Carlos Martins, considerado hoje o nosso Vila Lobos. Esse homem contraiu uma doença chamada LER, que é lesão do esforço repetitivo. Então travaram os dedos, ele não podia mais tocar. Ele ficou tão decepcionado que vendeu todos os seus pianos. E ele foi ser treinador de boxe. Tinha nada a ver, né? Mas a força, a paixão pela música foi tão grande que ele voltou a tocar de novo. Superou o problema, voltou a tocar. E aí ele estava fazendo um concerto lá na Bulgária e ele levou um golpe na cabeça tão forte que aí ele perdeu completamente os movimentos das mãos e dos braços. E a luta desse homem foi tão grande, que ele conseguiu superar pela vontade de voltar a tocar. Ele desenvolveu uma técnica de tocar com o lado contrário dos dedos. E quando ele toca, depois de tantos anos, no programa do Jô Soares, a música do Tom Jobim, Eu Sei Que Vou Te Amar, todos choraram. Esse ano ele regeu a orquestra lá no Santuário, Campo Jordão. A música ajuda a superar as nossas provações, as nossas tribulações. Não é à toa que os nossos avós já diziam, quem canta... Imagina quem louva a Deus então. Talvez isso possa explicar aqueles dois irmãozinhos nossos, chamados Paulo e Silas. À meia-noite, cantando na prisão. E eles estavam completamente açoitados, machucados, feridos. E eles cantaram a noite toda. E o que foi que aconteceu? Aquela música tocou o coração do carcereiro. Era uma música diferente. Ele disse, eu quero essa música. Eu quero o Deus dessa música, o Jesus dessa música. E ele já estava pronto para fazer o quê? Para suicidar. Não te faça nenhum mal.
Nós temos uma música que cura, que liberta. E foi salvo ele e toda a sua casa através de um cântico e de um testemunho de um milagre que aconteceu. Esta semana tive notícias de 2 pastores que cometeram suicídio. Um no Paraná, outro no Rio de Janeiro. E a pergunta que a gente faz, né? Será que esses homens conheciam essa música? Essa música que cura, que liberta, que nos ajuda a vencer as nossas provações. Todos nós somos admiradores de Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Seus sermões saíam na primeira coluna dos jornais londrinos. Mas poucos sabem que Spurgeon, ele sofria de uma crise de depressão profunda. E um dia ele foi pregar numa cidadezinha, bem do interior, só tinha uma pensão. E o dono da pensão disse, olha, os quartos que eu tenho aqui já estão ocupados. Agora eu tenho um quarto fora aqui do estabelecimento, fica um pouco afastado. É muito simples. Se o senhor quiser, não, eu posso ficar nesse quarto. Só que o senhor vai ter um privilégio aqui nesse quarto. Por volta da meia-noite, 1h, 2h da manhã, o senhor abre a janela, tem um roxinol que aparece e pousa naquele espinheiro e ele canta a madrugada toda. Mas deu um temporal, uma tempestade, ele disse, hoje não tem roxinol. Mas para surpresa dele, de madrugada o roxinol estava lá no meio do espinheiro, cantando. E aí ele então começa a cantar junto com o roxinol. Ele canta, canta, passa a noite louvando, adorando a Deus. E aí ele compõe, melhor escreve um sermão, uma mensagem, né? Os verdadeiros adoradores de Deus são aqueles que adoram no meio da tempestade, no meio dos espinhos. E ele foi curado com a música. A música tem esse poder de superação. E os pastores, né? Tem aqui o meu colega, querido pastor Waldenberg, de tantos anos. A gente sabe como é difícil, né? Pastor Vinícius, está começando ainda. Né? Tem momentos na vida que a gente tem que pegar o violão e tocar e cantar. Né? E a gente supera. Canta, como é gostoso, né? A gente acaba de cantar, de adorar, de louvar a Deus, sente melhor, sente melhor. Eu tenho uma curiosidade para vocês. Na música da Bíblia, né? Quantos de vocês aqui conhecem uma passagem, Isaías, em 2 Reis, capítulo 20, com o título A Doença e a Cura do Rei Ezequias? Levante a mão. Um bom grupo. Muito bem. Como foi que esse rei conseguiu a sua cura? O que foi que ele fez quando o profeta Isaías, que foi o emissário da morte, né, foi levar o atestado de óbito para ele, chegou para o rei Ezequias e disse, o que mesmo? Põe em ordem a tua casa, por quê? Não tem chance. E o que foi que ele fez? Ele virou o rosto para a parede e ele fez diferente da Marisa Monte, né? Que ela falou com as paredes coisas do coração. Ele não, ele orou para as paredes e orou. Ele olhou para as paredes e orou. E ele foi curado? Quantos anos deu para ele? Deu? Mais 15 anos. Mas só que a curiosidade está aqui. Ele foi curado, mas nesta cura houve 3 coisas. Oração, medicação e música. Não podia faltar. Teve canção. Vamos ver isso na Bíblia? Isaías capítulo 38. Agora alguém vai ler para mim os versículos 9 e 10, mas levante a mão
para o Val trazer o microfone para você. Isaías 38, versículos 9 e 10. Da casa. Cântico de Ezequias. Então quem cantou, vamos pegar o fio da meada aí. Quem cantou? Ezequias. Ezequias, vamos lá. Rei de Judá. Isso. Depois de ter estado doente e de se ter restabelecido. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Até aqui. Agora você vai ler, Zé Carlos, por favor, o que ele cantou, uma parte da música dele, nos versículos de 18 a 22. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida, na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera, tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplastro sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias, qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Está vendo, irmãos? Ele pegou o instrumento de corda, tangeu o seu instrumento de corda e cantou o milagre da cura recebida de Deus. Mas houve também uma medicação natural, né? Ele fez um emplasto ali com folhas de figo, colocou em cima do câncer, em cima da úlcera, né? E foi curado. E ele disse, eu tenho que fazer uma música para isso, gente. Isso não pode passar batido. Eu tenho que compor alguma coisa para isso. E ele pega ali o instrumento de corda, e ele compõe e deixa esse cântico para a sua posteridade. E para nos edificar até hoje. Veja o poder que a música tem na Bíblia. E muitas vezes nós desconsideramos isso ou ignoramos. Então nós podemos adorar o Senhor nos momentos de tempestades, nos momentos de perseguições, de tribulações. A música tem esse poder de superar, de curar e de libertar. E nós louvamos a Deus por todos esses feitos no ano de 2017. E finalmente, nós podemos também reconhecer a boa mão de Deus diante da nossa esperança, que é a esperança que nós temos do porvir, da glória. Os judeus, durante séculos, eles esperaram a vinda do Messias, a chegada do Messias. E quando o Messias chegou, eles reconheceram o Messias cantando. E nós vamos ver esse texto em Mateus 21, versículo 9. Como se deu isso? Mateus capítulo 21, versículo 9. Eu mesmo vou ler para vocês. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Vocês sabiam que isso era um cântico? Hosana significa salva-nos, venha nos salvar. E naquele momento, a multidão, ou as multidões, começam a colocar palmas no chão. E Jesus entra naquele burrinho. E eles cantam, Hosanas, 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 filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Foi um coral maravilhoso cantando essa canção. Mas aí vem os versículos 15 e 16. Vou pedir para a Geocérien ler. Porque eu usei essa passagem numa formatura da PEC para falar sobre a adoração da criançada.
Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor. Que coisa maravilhosa, não? Os irmãos percebem que as crianças, na alimentação delas, elas cantam apenas Hosana, filho de Davi. Elas não decoram a letra toda. Hosana, filho de Davi. Já a multidão cantava o texto todo. Bendito que venha em nome do Senhor, Hosana. Hosana, filho de Davi. Nós também precisamos de salvação. Nós somos crianças. E aí eu pergunto para os irmãos, o que foi que incomodou os adultos, os sacerdotes? Foi o cântico dos adultos ou foi o cântico das crianças? Das crianças. Porque é um cântico perfeito. E Jesus citou aqui, é o Salmo 8, verso 2. Ele citou na íntegra o Salmo 8, 2. Não lestes que da boca dos pequeninos, inocentes, tirastes o perfeito louvor. Se elas se calarem, as pedras vão clamar. É o reino animal, é o reino mineral. Né? As pedras clamam. As pedras falam. Claro que falam. Como é que os arqueólogos conseguem chegar a milhões de anos passados? Eles olham para uma pedra, a pedra fala, silenciosamente. Às vezes o silêncio fala mais forte. Né? Pega um fóssil, fala. As pedras clamarão. Mas Jesus conhecia o coração das crianças e conhecia o coração dos adultos. Jesus, na sua onisciência, ele sabia que aquele coral maravilhoso, hosanas, 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 iria ganhar uma outra tonalidade, uma outra versão. A versão Calvário. A mesma multidão, o mesmo coral. Crucifica, crucifica, crucifica. Era a mesma multidão. Mas as crianças são perfeitas. O louvor da criança é perfeito. E nós temos uma canção que eu gostaria até de concluir com ela, que também nos dá esperança de porvir, esperança gloriosa. Nós louvamos a Deus diante desta esperança. E esse cântico é um dos cânticos, salmos e hinos mais conhecidos no mundo, e nós vamos lembrar ele aqui agora. Que é o cântico da vitória, vitória da igreja, do povo de Deus. Lá nós vamos ter um louvor perfeito. Lá nós vamos cantar perfeitamente, porque nós temos uma mensagem que nos ajuda a lembrar disso. Eu não sei quantos de vocês conhecem, eu mostrei lá para os colegas pastores, essa obra-prima, Hinos Belos, Hinos, da Rádio Transmundial. Para vocês terem uma ideia, aqui nós temos 88 hinos. Vocês vão encontrar aqui Manso e Suave, Tu és fiel, Senhor, Castelo Forte, Ao Deus de Abraão, Mensagem da Cruz, Brilho Celeste, Sossegai, vai por diante. Eu ganhei isso aqui de presente. Tem um CD e esses 88 hinos. Aqui é música que cura, liberta, salva. Não é música gospel. Cada hino tem a sua história. Então, antes de você cantar, você pode abrir aqui o livro e ler a história do hino que você está cantando. Vocês conhecem a história do maior a ti, Senhor, maior a Deus, né? Do Porto Filho? Conhece a história, não conhece? Aquilo foi um hino de sofrência. Sofrência. Ele pega todo o sofrimento dele, ao perder a filha naquele estado, né? Passa a noite ali e compõe maior a Deus, maior a ti, né? E quando você
canta o hino daquele e conhece a história, balança. E uma escritora chamada Julia Wards, ela estava assistindo uma marcha militar com a sua família e o pastor da sua igreja. Quando o pastor da igreja desta escritora viu entrar os militares cantando a Marcha da Libertação, que era uma canção que os antigos escravos norte-americanos cantavam na plantação e na colheita de algodão. Eles cantavam. Cantavam essa e cantavam aquela também do Deixa meu povo ir, né? Deixa meu povo ir. Cantavam essa plantando e colhendo algodão. Né? Quando ele ouviu aquela canção, ele olhou para a dona Júlia e disse: você tem que compor uma letra para essa música. E ela obedeceu. Ela foi para casa, sentou no piano e compôs o hino 377. Qual é o título do hino 377? Vencendo em Jesus. Nós cantamos tanto. Tem uma história. E hoje, quando canto esse hino, né, a gente pouco canta na igreja, né? Mas quando eu cantar, pelo menos, eu vou lembrar. Vou lembrar da história dos escravos. Abraham Lincoln, quando ouviu pela primeira vez esse hino, ele chorou copiosamente. Então hoje, quando você assiste filmes, né, como Selma, alguns filmes de Martin Luther King, O Mordomo do Presidente, você lembra do hino 377? São músicas vivas que jamais, jamais morrerão. Jamais morrerão. Salva, cura, liberta. Jamais morrerão. E eu tenho certeza, isso foi composto em 1861. E nós estamos falando dessa música hoje. São músicas imortais. Mas eu também tenho música gospel. Eu gosto de música gospel. Será que nós podemos terminar com uma música gospel? Podemos? Então vamos terminar com uma música gospel? Eu vou ensinar o coro para vocês. E aí a gente encerra com ela. O coro é assim. Usa-me, transforma-me. Quero fazer parte dos seus planos. Faz de mim um vaso novo. Quero ser seu bem mais precioso. Faz de mim um vaso novo. Quero ser teu bem mais precioso. Deu para aprender? Vamos tentar? Vamos lá? Usa-me, transforma-me. Quero fazer parte dos seus planos. Faz de mim um vaso novo. Quero ser seu bem mais precioso. Todos os talentos que o Senhor me deu, eu quero usar. Dons que se recebem, não se pode enterrar. Meu prazer maior é fazer sua vontade. Meu melhor é pra te adorar. Usa-me, transforma-me. Quero fazer parte dos seus planos. Faz de mim um vaso
ser seu bem mais precioso. Faz de mim um vaso novo. Quero ser seu bem mais precioso. Todos os meus sonhos, meus desejos, meus anseios não são meus, são teus, pois sou teu servo. Dá razão ao coração, tudo em mim agora é seu. Sou teu servo, quero obedecer. Dá razão ao coração, tudo em mim agora é seu. Sou teu servo, quero obedecer. Usa-me, transforma-me. Quero fazer parte dos seus planos. Faz de mim um vaso novo. Quero ser teu bem mais precioso. Faz de mim um vaso novo. Quero ser teu bem mais precioso. Quero ser teu bem mais precioso. Quero ser teu bem mais precioso. Vamos orar? Agradeço muito a Ti, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, os nossos queridos irmãos, com essa maternidade espiritual, onde nascemos aqui, conhecemos aqui a minha esposa, sabemos que o Senhor está com ela, essa igreja tem orado tanto por ela, por esse vale de 4 anos que nós temos passado juntos. Obrigado pelas orações. Obrigado pelos irmãos que conheci aqui, pelos ministérios desenvolvidos aqui. Obrigado pela vida do pastor Waldenberg, que ama tanto essa igreja, recebeu esse legado do nosso saudoso reverendo João e está dando continuidade nesta obra maravilhosa. Abençoe muito ele com a Beth, os presbíteros, os diáconos, os irmãos que cantam, os irmãos que ministram. Que muitas e muitas conversões possam acontecer aqui nesta casa de oração no ano de 2018. Agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu não sei se eu adiantei o segundo sinal ou se ele tocou certinho, mas acabamos na hora certa. Queremos agradecer ao pastor Jonatas ter aceitado o convite, pastor Waldenberg, estado aqui conosco. E nós estávamos conversando, Joelmir, essa semana, e ele nos disse o seguinte: a nossa igreja é uma igreja muito rica, muito rica. Passou, neste ano de 2017, pelo Ministério de Música da nossa igreja, 212 pessoas nós temos na igreja, né, que desenvolvem esse ministério. Essa igreja é uma igreja muito rica e nós temos que dar graças a Deus por isso. Uma informação, Joelmir, acho que é preciosa. Tudo isso que foi falado aqui, foi feito aqui, está gravado. E foi inclusive passado online, para quem estava vendo como internet. Muito obrigado, pastor. Realmente foi uma bênção e uma boa tarde para os nossos irmãos, tá bom?